Olá, chegou a hora de ficar bem informado. Nosso Sim Notícias está começando, trazendo para você os principais destaques do Espírito Santo. Confira na edição desta quinta-feira. A Polícia Rodoviária Federal ganhou reforço no efetivo para a Operação Semana Santa aqui no norte do Espírito Santo. Desatenção e desrespeito às regras de trânsito são as principais causas de acidentes aqui em nossa região, segundo a PRF. Preparativos para a festa da Páscoa em Linhares. A Caminhada da Luz iluminou o entorno da linha verde, Lagoa do Meio em Linhares nesta semana. Direto de São Mateus, os destaques do norte do Espírito Santo com Nariane Lopes. Vamos também a Cachoeiro saber os destaques da Prisa Zeredo. Tem também a coluna Mente Performance com Margarete Massada. Tudo isso e muito mais, agora, aqui na TV Sim. Esta é da Terra. A Polícia Rodoviária Federal reforçou o efetivo que está atuando na Operação Semana Santa aqui no norte do estado. O trecho da BR-101 na região é um dos mais críticos em número de acidentes no Espírito Santo. Foi iniciada às 0h desta quinta-feira mais uma operação da Polícia Rodoviária Federal. Os agentes estarão durante 4 dias monitorando as rodovias de todo o Brasil na Operação Semana Santa. O foco principal da Polícia Rodoviária Federal é trazer segurança viária para todos aqueles que já estão viajando e que viajarão nesse feriadão. E aí, nesse sentido, a polícia vai estar realmente direcionada para flagrar condutores que insistem em realizar ultrapassagens do lugar proibido, insistem em beber e dirigir, insistem em não respeitar o limite de velocidade, insistem em dirigir manuseando um telefone celular, desrespeitando o semáforo, desrespeitando o ciclista, desrespeitando o pedestre. Na região norte do Espírito Santo, existem alguns pontos que acabam exigindo um pouco mais de atenção dos agentes. E assim será feito para garantir a segurança de todos. Existem alguns trechos sinuosos no trecho norte e aí nesses pontos a gente precisa que os condutores tenham um pouco mais de atenção, até para as questões relacionadas a aclives, declives, curvas mais acentuadas. Nos perímetros urbanos, onde há uma mistura do fluxo local com as pessoas que estão simplesmente passando na rodovia, há um ponto de atenção, considerando que existem pedestres, ciclistas que podem estar cruzando a rodovia, eles moram muitas vezes nas proximidades da rodovia. Em vilarejos ou distritos acontece a mesma coisa ao longo do nosso trecho, A gente tem muitos distritos e é nesses pontos que os condutores precisam ter atenção e também os pedestres e também os ciclistas. Se comportar conforme a legislação de trânsito, isso é uma rodovia que precisa ser tratada com a devida seriedade. Logo pela manhã desta quinta-feira, já tinha gente se preparando para viajar. O Cleomar estava a caminho de Nanuque, Minas Gerais. Eu nunca viajei de moto, falei assim, não, eu vou sair de férias, estou de férias, vou curtir de moto agora, diferente, Sempre a gente vem de carro. Moto é diferente, é mais prazeroso, mais gostoso, você sente aquele vento, a brisa. Mas antes de começar essa aventura, ele fez uma revisão completa no veículo. Revisão na moto, Antes de viajar, a gente colocou na Honda, deu uma revisão, tudo certinho, colocamos pneus novos e para vir com segurança, Segurança que é importante. O mês de abril está recheado de feriados e, com isso, o movimento nas rodovias, consequentemente, será maior. E para garantir que seja um período tranquilo e sem registros de mortes, a Polícia Rodoviária Federal está traçando algumas estratégias. Teremos depois o feriado de Tiradentes, e depois o feriado de 1º de maio, além do feriado estadual, que é de Nossa Senhora da Penha, padroeira do estado. E a polícia, evidentemente, vai se programar para atuar nesses feriados de igual modo que acontece com a Semana Santa. Gente, toda cautela é pouca, Tem que ter muita atenção na hora de viajar, na hora de pegar a estrada. Olha, o chefe da delegacia da Polícia Rodoviária Federal, o Eduardo Costa Negro, comentou também os acidentes ocorridos na noite anterior aqui na BR-101, no perímetro urbano de Linhares. Segundo ele, a falta de atenção e o desrespeito às regras de trânsito são os principais fatores que levaram a essas ocorrências. A principal causa, Luana, continua sendo a desatenção, a falta ou desrespeito à sinalização e à legislação de trânsito. Nesse último dia, nessa última terça-feira, esses acidentes, em boa parte, foram causados por esse tipo de situação. Por exemplo, no primeiro que ocorreu aí uma colisão entre bicicleta e caminhão, a princípio temos
ainda em apuração, uma bicicleta seguindo no fluxo equivocado na rodovia. Lembrando que os veículos de duas rodas precisam seguir no mesmo fluxo dos veículos de maior porte, né? Então, a bicicleta precisa seguir no mesmo fluxo dos demais veículos, não estava seguindo, e há ainda um indício de que esse condutor da bicicleta estava sob influência de álcool. Isso tudo, associado enfim, aos perigos inerentes à rodovia, acaba causando acidentes dessa natureza. Um outro acidente nesse mesmo dia ocorreu também porque, num cruzamento devidamente sinalizado, um dos condutores não respeitou a preferência do outro e ocorreu o acidente. E o último ocorreu em especial por um defeito, um buraco na rodovia. Do quilômetro 140 ao 150 é considerado o quinto mais perigoso, né, do país. O que falta aqui? Sinalização ou é imprudência mesmo de pedestres, motoristas, ciclistas? A gente diz que a melhoria nesses números do trânsito, elas estão alicerçadas por um tripé. Educação para o trânsito, melhorias na via e principalmente o comportamento do condutor. Em especial aqui nessa localidade, enquanto não existirem melhorias na via, a gente precisa focar no comportamento do condutor e na educação dos pedestres e dos demais utilizadores da rodovia. Então, o que fica para nós o nosso dever de casa como instituição pública e o da sociedade, que também é destinatária e responsável pela segurança, é no sentido de se orientar de acordo com o traçado que é disponível, com a via que a gente tem disponível, para fazer com que esses números, que essas estatísticas mudem. Então, o envolvimento da sociedade como um todo, nesse sentido de reduzir a violência no trânsito brasileiro, é muito importante. Tá aí, mais atenção, mais cautela no trânsito, né? E o senador Fabiano Contarato cumpriu agendas no norte do estado nesta semana. Ele passou por Linhares, onde conversou com lideranças da agricultura familiar. O senador Fabiano Contarato cumpriu a agenda no norte do Espírito Santo nesta quarta-feira. Ele visitou em Linhares o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, onde aconteceu o encontro com sindicalistas. Passou da hora do político ele derrubar os muros do parlamento e interagir com o principal destinatário, que é a população. Então eu estive já em São Mateus, em Soretama, agora estou aqui em Linhares. Nós temos que fazer esse diálogo permanente com os anseios do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, da agricultura familiar. Eu acho que esse é um momento singular em que nós temos um resgate de todos os programas sociais e de todo o incentivo, principalmente para a agricultura familiar e para os trabalhadores rurais. No evento foram apresentados pedidos e demandas para serem levados ao governo federal. Para o senador, é possível avançar muito em relação aos anseios do homem do campo. Nós temos desde o dia 5 de outubro de 88, que está estabelecido na nossa Constituição Federal, que a União tem que instituir, por exemplo, imposto sobre grandes fortunas. É preciso taxar dividendos, porque quando você faz isso, e nós estamos aí aprovando um arcabouço fiscal, uma reforma tributária, porque é com isso que nós vamos dar efetividade a todos os programas sociais. Não basta a Constituição Federal, no artigo 6º, por exemplo, falar que todos temos direito à saúde, educação, habitação, lazer, vestuário, redução da carga tributária, se infelizmente nós temos um abismo entre os milhões de pobres e a concentração de riqueza na mão de tão poucos. Na visita a Linhares, o senador Fabiano Contarato também falou sobre a expectativa deixada pelo governo Lula em trabalhadores rurais e homens do campo. Temos aí 100 dias de governo, aproximando a isso, e nós temos aí, eu vejo com bastante otimismo, nós temos aí que vários programas que já estão fazendo toda a diferença na população. E a caminhada luminosa no entorno da linha verde no bairro Lagoa do Meio, aqui em Linhares, abriu a semana de preparação para a festa da Páscoa. Ao som de cantos religiosos e mensagens bíblicas, o público caminhou no entorno da linha verde Lagoa do Meio. As velas usadas pelos fiéis deram um contraste de luzes no local. Foram pouco mais de 2 quilômetros de caminhada que reuniu famílias inteiras no itinerário da fé. Muito bonita a caminhada da luz, né? Celebrada sempre nas segundas-feiras, na Semana da Páscoa. Vamos ver como fica o tempo nesta sexta-feira em todo o Espírito Santo. Sexta-feira com sol entre nuvens e chuva fraca, Linhares com temperaturas entre 23 e 33 graus. Em São Mateus, mínima de 20 e a máxima de 32. Cachoeiro com variação entre 18 e 29. Já em Vitória, mínima de 24 e máxima 31 graus.
Um breve intervalo. Daqui a pouco vamos a São Mateus saber os destaques da região norte com Nariane Lopes e de Cachoeiro com a Prisa Zeredo. Voltamos com o nosso segundo bloco de hoje, fazendo o nosso giro de norte a sul do Espírito Santo. Começamos com São Mateus. Vamos saber os destaques. Olá, Cláudio, e a todos que acompanham o Sim Notícias. Uma visita cheia de compromissos e boas notícias. A nossa equipe esteve em Pinheiros. O governador chegou por volta das 9 horas da manhã no Estádio Municipal de Pinheiros. Desta obra para Sobrado, uma obra tão sonhada. Sonhada pelos moradores de Sobrado, sonhada pelos moradores de Pinheiros, sonhada pela população dessa região. Então, Arnóbio, a gente poder estar aqui fazendo essa entrega, para nós é muito importante, mas não podemos também, por estar entregando uma obra tão grande, tão importante para o desenvolvimento do norte do estado, não podemos esquecer do campo bom de bola, dos dois campos bom de bola, dos calçamentos rurais. Não podemos esquecer dos investimentos que a gente está fazendo em drenagem e pavimentação aqui em Pinheiros. Não podemos esquecer todo o investimento que nós estamos fazendo neste momento aqui em Pinheiros e ajudando numa parceria forte aqui com o município, com a prefeitura, com a Câmara de Vereadores. Uma parceria forte para a gente poder, de fato, continuar fazendo aquilo que é nossa obrigação, trazer felicidade para a população que nós estamos representando. Sem dúvida nenhuma, uma alegria muito grande, é perceptível no nosso semblante, as obras que estão acontecendo no município de Pinheiros. Agora há pouco eu dizia ali que para o governador visitar todas as obras do nosso município, teria que ficar aqui no mínimo um dia para visitar mais de 40 obras que estão sendo tocadas, o maior canteiro de obras do norte do estado do Espírito Santo. O governador realizou inaugurações e também entregas, como os campos de grama sintética dos bairros Galileia e Vila Nova. Sem sombra de dúvida, é mais um investimento do governo do nosso estado. Hoje nós estamos fazendo 2 entregas de 2 campos bom de bola, mas ainda tem mais 2 campos bom de bola para ser entregue, mais um investimento que a gente está fazendo através de convênio para a iluminação, inclusive desse campo que está aqui. Enfim, aqui nós também temos 4 academias populares que nós trouxemos para cá, mais 2 tratores de cortar grama. Trouxemos para cá um investimento de quase 5 milhões. E teve também a inauguração da rodovia ES 313. Essa é a rodovia ES 313, uma das obras mais aguardadas pela população. É o entrocamento com Pinheiros e São João do Sobrado. A obra, avaliada em mais de 50 milhões de reais, tem uma extensão de quase 21 quilômetros. O DR tem a quarta dotação orçamentária e é seguramente o órgão, a autarquia que mais entrega no estado do Espírito Santo. Após a cerimônia de descerramento da placa, a carreata seguiu a rodovia até Sobrado, onde aconteceu a solenidade de inauguração da obra. O governador aproveitou o momento para parabenizar o município de Pinheiros pelos seus 59 anos de emancipação político-administrativa, que será no dia 22 de abril. Parabéns, Pinheiros, né? Um município importante daqui dessa região e do nosso estado. E comemorar o aniversário de Pinheiros é a gente poder estar presente, reafirmando o nosso compromisso. E esse foi o nosso destaque de hoje. Eu volto no estúdio com você, Cláudio. Um bom feriado e na segunda-feira nós retornamos com mais notícias. Vamos seguir para Cachoeiro, porque a Prisa Zeredo nos fala sobre ameaças de invasões em escolas do sul do estado. Olá, Pris. Olá, Cláudio. Olá, pessoal de casa. É isso mesmo. Moradores da localidade Conceição de Muqui estão assustados por causa de ameaças de invasão a uma escola. Samuel de Fraga tem as informações. Pois é, Prisa Zeredo, segundo as informações que a gente tem, essas mensagens começaram a circular em um grupo de conversa entre pais, alunos e responsáveis ali da escola Antônio Sabatini Simone, que fica na localidade de Mimoso do Sul. A mensagem diz, segundo alguns alunos, de que um homem fala que vai invadir a escola e matar
todos os alunos. As informações são também de que esse homem ele tem 19 anos, é apurado pela Polícia Militar, né, durante a investigação, que esse homem tem 19 anos, é também investigado por estupro. Bom, um boletim de ocorrência foi registrado pela Secretaria Municipal de Educação de Mimoso do Sul. A polícia esteve nessa quarta-feira na escola para poder reforçar, né, a segurança durante a saída e entrada dos alunos, e ainda não há nada concreto. Segundo a polícia, esse suspeito mencionado pelas pessoas, que mora aí próximo nessa localidade de Conceição de Muqui, ele teria 19 anos e ele também é investigado pela polícia por estupro. E não é só isso, né? É mais um caso como aconteceu também na região serrana, né? Em que uma escola em Domingos Martins também começou a passar pela mesma situação, em que um homem começou a enviar mensagens e um grupo de que iria também invadir essa escola e matar os alunos. Então, ou seja, como o Brasil, né, está passando por um momento muito difícil devido a essa última invasão que aconteceu, né, no sul do país, onde o homem entrou e assassinou 4 crianças, algumas foram parar no hospital. Então, pais responsáveis ficam aí muito nervosos quando começa a aparecer esse tipo de mensagem. E é bom lembrar também para a gente tomar cuidado, né, com essas informações que também podem ser fake news e também podem prejudicar algumas pessoas. 8 condenados fogem da PAC de Cachoeiro durante o banho de sol. A Secretaria da Justiça confirmou que na tarde desta quarta-feira, 8 recuperandos da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, a APAC, empreenderam fuga pela manhã. Segundo a Sejus, o fato ocorreu durante o banho de sol, quando colaboradores da APAC foram rendidos e recusaram a entregar a chave da porta de saída. Uma parede foi quebrada para a fuga acontecer. A Sejus ressaltou que todos os esforços para recapturar os foragidos foram adotados. Com a chegada do feriado, o comércio de Cachoeiro fechou mais cedo nesta quinta-feira e as ruas ficaram movimentadas. A quinta-feira chegou com um tempo nublado e chuvoso em Cachoeiro e o trânsito estava travado na maioria das ruas. E com a chegada do feriado, os cachoeirenses começaram a quinta-feira naquele corre-corre para as compras. A dona Geneide veio cedo para a rua. Eu comprei o peruá, já comprei o palmito, já comprei tudo. Na conhecida Rua do Mercado, a movimentação era intensa pela manhã. A procura era pelos principais produtos da torta capixaba. Peixes e palmito no feriado da Semana Santa. São a bola da vez. Para seu Nestor, é muito bom. Ele, que já é antigo na venda de palmito, espera a data ansiosamente todos os anos. Para todo mundo, na verdade, né? Para gente que é comerciante e para as pessoas que tem o hábito de fazer a tortinha capixaba, que apareçam aqui, né? E o palmito aqui era fácil de se achar em qualquer banca, tanto o doce quanto o amargo. E nem era preciso andar muito, pois os ambulantes vieram preparados. Olha a dona Glória, ela está animada com a movimentação e chegou cedo e já vendeu muito palmito. Graças a Deus já começamos bem, tá saindo bem. Nessa época, palmito e peixe sai mais. Para evitar correria, dona Bernadette veio cedo para as compras. A gente tem que garantir, não sei se eu vou. Para não ter correria. Nas peixarias a movimentação também era intensa. Seu Alemar estava satisfeito com as vendas. Tá bom, porque o peixe abaixou nesse ano, o peixe está no preço bom, né? Pero aqui aumentou um pouquinho, mas nós temos dourado, tem outros peixes que dá para substituir e tá boa a venda, né? Mas só que o pessoal deixa tudo para a última hora. O Wesley está feliz com as vendas. Há anos no mercado, ele sempre fica na expectativa para a data que é a melhor para o segmento. E ele nos deu a dica dos peixes mais procurados. As mais procuradas entra pelo ar, né? Aí vem o dourado, o meca, o robalo, são esses aí, pescadinhas. Olha o seu Luiz Carlos, ele veio cedo, já comprou o palmito e está levando para casa o tradicional peixe. Segue a tradição, na Semana Santa tem que ter o peixe. Além de ruas movimentadas, as lojas e supermercados que comercializam os produtos para a Páscoa também registraram um grande movimento nesta quinta-feira. E claro, né, os ovos de chocolate eram os mais procurados e, como sempre, estavam em locais de destaque.
A Páscoa é uma das datas mais importantes, não só para o calendário religioso, mas também para o calendário festivo, onde os comerciantes têm uma boa expectativa com as vendas alusivas, como chocolates, brinquedos, entre outros. Mas, como todo bom brasileiro, o cachoeirense também está deixando a correria para a última hora. A maioria das lojas hoje estão fechando mais cedo para poder cobrir aquele horário de Natal. Porém, na Páscoa, aquela correria toda, né? Todo mundo deixa realmente as compras para a última hora e nós vamos trabalhar o horário normal hoje. Mas a Páscoa não é só chocolate. Muita gente ainda segue a tradição religiosa, como a família de Dona Bernadette, que é católica. A Páscoa é a passagem da morte para a vida, a ressurreição de Jesus e também a passagem da nossa vida de pecado, da nossa vida mundana, para uma vida mais religiosa, mais centrada, mais no segmento dos ensinamentos de Jesus e do Evangelho. Cláudio, pessoal de casa, eu fico por aqui e retorno amanhã com mais informações da região sul. Até lá. Obrigado, Pris, pelas informações. Um bom feriado para você, uma feliz Páscoa, tá bom? Vamos agora conferir como encerrou este dia o mercado do café. O Arábica tipo 6 encerrou cotado a R$ 1.058 a saca. Arábica 7, R$ 919. Conilon tipo 7 cotado a R$ 626 a saca. Mais um rápido intervalo, daqui a pouco outros destaques da região e a coluna Mente Performance com Margarete Massalha. Voltamos com o nosso terceiro e último bloco de hoje. As paróquias de Linhares começam nesta quinta-feira a celebrar o chamado Tríduo Pascal. O padre Maurício Cordeiro Fornaciari nos explicou o sentido desses 3 dias na liturgia católica. A Quaresma, ela é toda preparada, pensada na Páscoa. Então, nós começamos 22 de fevereiro, iniciamos domingo agora, com o domingo de Ramos, a entrada de Jesus em Jerusalém. O mais importante é o Tríduo Pascal. Tríduo são 3 dias, mas é um só. Começa hoje, quinta-feira, com um gesto belíssimo, o gesto de Jesus, que é encantador, lavar os pés dos seus discípulos, e em seguida a instituição da Eucaristia, do sacerdote, e segue a noite de vigília de adoração. Amanhã, o segundo dia, a morte, ou seja, a cruz, às 3 horas da tarde. A partir desse momento, depois temos a procissão nas ruas, via sacra, e depois, então, nós vamos para o sábado, o terceiro dia, que é a vigília pascal. A festa do fogo, da luz, a grande festa. E domingo da madrugada, aí então domingo da Páscoa. Bem cedo, aí nós temos 7 domingos seguintes até Pentecostes. Então, esse tríduo lembra a grande festa para todos nós. O que quer dizer? Passagem da morte para a vida, ou seja, não tem mais morte, a morte foi destruída, e isso é importante quando a gente fala Feliz Páscoa, nós estamos dizendo que esta felicidade, ela é real, é verdadeira, porque o Senhor é o Senhor da vida. A Páscoa quer ser esse momento de pacificação. O próprio Jesus escolhe entrar em Jerusalém montado no jumentinho. Significa, ele mandou que Pedro deixasse, não agredisse, guardasse a sua espada, porque o que eu quero, o que nós desejamos de maneira plena é esta paz, porque nós estamos aqui como passagem. O que nós aprendemos? Aprendemos em primeiro lugar a amar, porque Deus nos criou por amor para amar e ser feliz. Então, ama o que você faz, ou seja, amo o que eu sou e gosto do que faço. Portanto, a Páscoa é esse momento para as famílias, de modo especial na família. Está na hora da gente dar esse passo. E esse passo se dá a partir da fé, da humildade, da renovação e da libertação de toda a cultura da morte. Obrigado ao Padre Maurício pela mensagem e pelas explicações. Para encerrar o nosso Sim Notícias de hoje, a coach e terapeuta Margarete Massalha, trazendo a coluna Mente Performance. Já se sentiu frustrado por não conseguir concluir alguma coisa a tempo por ter se distraído? Porque motivos para nos distrair tem de sobra. E o celular é um grande causador dessas distrações. Isso sem contar as distrações que acontecem somente na nossa mente, como o nosso diálogo interno, por exemplo. Quanto mais estímulos, ou seja, quanto mais coisas que nos levam a perder a atenção, menor é o nosso foco.
Esses estímulos, eles geram uma confusão mental, mais estresse e mais irritabilidade e, naturalmente, menor resultado. O objetivo é criar um ambiente propício para driblar essas distrações. Quando você quiser ser mais focado e mais produtivo, basta implementar essa técnica simples que eu vou te passar agora. Primeiro, crie um ambiente agradável para você. Estar em um local que te deixa confortável e de bom humor melhora o seu desempenho. É importante também você diminuir o barulho. Mantenha o local limpo, organizado, porque ambientes barulhentos e com muita distração visual inibe a concentração. Se não puder estar em um ambiente silencioso, use fones de ouvido. Isso ajuda a inibir os ruídos que vêm de fora. Desligue o celular ou coloque no modo avião. Ele é um grande vilão da distração. Se o que você tiver que fazer for algo realmente importante, faça isso. Vai se surpreender com o resultado. E depois, foque em uma tarefa por vez. Escolha a mais importante e urgente para fazer primeiro. O nosso cérebro ele não é capaz de realizar com eficiência várias tarefas ao mesmo tempo. Crie um ritual que ajuda a se preparar para iniciar e encerrar o seu dia de trabalho. Definir suas metas diárias, rever sua agenda e limpar a sua mesa de trabalho no final do dia é uma excelente maneira. Com essas práticas simples e sem esforço, você mantém o seu foco no que quer, será mais produtivo e ainda ficará satisfeito consigo mesmo. Obrigado, Margot, pela participação. Obrigado a você, nosso telespectador. Continue seguindo nossas redes sociais, Instagram, o nosso Facebook. O WhatsApp é o 996224547. Acesse também o portal simnoticias.com.br. TV Sim, esta é da Terra.